Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 26. Gente, na nossa aula 26, o objeto de conhecimento: transformações do espaço na sociedade urbano e industrial. E o detalhamento: a importância da tecnologia para o desenvolvimento econômico dos países europeus e asiáticos. A concepção de trabalho nas diversas épocas e nas distintas regiões do mundo. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Nós estudaremos, sobre diversas características que vai estar relacionado ao processo de globalização. Então, nós iremos estudar que a tecnologia, nos dias atuais, com as comunicações que nós temos, acaba aí desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento econômico, gente, dos países europeus e asiáticos, além também de acabar refletindo em outros continentes, tá certo? Porém, nós iremos dar ênfase para os países europeus e também os países asiáticos. Agora, a tecnologia, gente, não só impulsiona aí a produtividade e a eficiência, mas também o quê? Possibilita a inovação e acaba criando o quê? Novas oportunidades de mercado e também acaba transformando o quê? Os setores tradicionais para sair, um pouquinho ali de mudar realmente, mostrando o que pode ocasionar a parte tecnológica, tá? Então, a gente vai explorar, gente, a importância, aí da tecnologia para o crescimento econômico aí em ambos esses continentes, tá bom? Então, a gente vai estudar analisando essas características. Então, vamos iniciar, gente, com os países europeus, tá? De uma forma geral. Os países europeus, gente, por ter uma grande tradição ali, desde as épocas anteriores, passou por várias mudanças. Principalmente uma que marcou muito foi a Revolução Industrial, e com o passar dos anos foi se adaptando cada vez mais e melhorando também. Então, os países europeus, eles acabam tendo aí uma tradição de inovação. E isso, em relação à tecnologia, não pode ficar para trás. Então, por isso que acaba tendo essa tradição de inovação tecnológica. Agora, os países europeus que fazem parte da União Europeia, principalmente, vão estar ali, tendo um destaque, tá? Então, essas regiões, da União Europeia, aí dos países que fazem parte da União Europeia, acabam tendo a tecnologia mais avançada, tá? Estando junto ali com outros países que também acabam, se desenvolvendo bastante de outros continentes, tá? Então, as regiões mais avançadas tecnologicamente do mundo, no mundo aí, vai estar aí também na União Europeia. Então, a gente pode analisar através do mapa aí do continente europeu essas características, tá? Principalmente que pega aí a parte da França, da Itália, da Alemanha, Suíça, Espanha, Portugal, Reino Unido. Praticamente aí, gente, a maioria dos países europeus, eles acabam tendo grande destaque, E esse destaque aí vem principalmente por conta dos desenvolvimentos que realmente acabam ocorrendo dessa conexão entre os países, tá? E também por estarem muito próximos aos outros. Mas também teremos, o desenvolvimento de países europeus que acabam se destacando também aí nos dias atuais, tá? Polônia, Lituânia, Estônia, Letônia, os países que são considerados aí do leste europeu, tá certo, gente? Então, acaba tendo essa facilidade, até mesmo por conta do espaço, da extensão territorial, da localização do continente europeu e dos países que estão inseridos nesse continente, porque são vários, Então, isso realmente acaba facilitando bastante essa comunicação, aí, dos países para desenvolver cada vez mais a sua parte de economia, tá? E isso vai refletir no quê? Na parte tecnológica. Agora,
qual vai ser, gente, a importância da tecnologia para o desenvolvimento econômico? Esses principais aspectos na Europa, gente, vai se dar aí por algumas características. Uma delas vai ser o quê? A competitividade, tá? Gente, a competitividade permite que essas empresas europeias, elas sejam mais competitivas globalmente e, às vezes, até sendo realmente conhecidas mundialmente. Então, a digitalização, a automação e também o uso de inteligência artificial acabam contribuindo para o quê? Para a redução de custos e de melhoria. E isso acaba ajudando no quê? Na qualidade, tanto na parte dos produtos, quanto no de serviços, aumentando ali a competitividade entre uma empresa e outra. Mas, além da competitividade, também teremos o quê? Inovação e empreendedorismo, gente. Sede de várias empresas, né, voltadas à parte de tecnologia e até mesmo as startups acabam impulsionando o quê? A inovação, né? Coisas novas surgindo. Então, a comunidade de startups, gente, no continente europeu, cresce muito rápido, até mesmo por conta ali dos países estarem muito próximos, né? Então, várias cidades acabam se destacando no continente europeu, como Berlim, né, capital da Alemanha, Londres e Amsterdã acabam se tornando esses centros tecnológicos e realmente acaba chamando muito a atenção do mundo inteiro por conta dessas startups, que são empresas que estão iniciando, estão dando passos tecnológicos muito avançados e cada vez mais a gente observa que está globalizando aí, indo para outros países. Também isso acaba ajudando no quê? Nesse processo de inovação e empreendedorismo no continente europeu. Mas não para aí não, tá certo? Outras características desses principais aspectos na Europa, gente, vai estar ligada ao quê? A sustentabilidade também vai ser um dos principais pontos, né, nessa atualidade que a gente vive na parte tecnológica. Então, a sustentabilidade, né, ela vai estar comprometida com o desenvolvimento relacionado à parte de sustentabilidade e à parte de tecnologia, para poder alcançar o quê? Os objetivos que se tem dessa tecnologia. Então, as tecnologias como a utilização das energias renováveis, a mobilidade elétrica e redes inteligentes, gente, vão ser essenciais para o quê? Para alcançar metas. E uma das metas muito importantes nos dias atuais são as metas ligadas ao clima, tá? As metas climáticas. Então, a gente observa o processo de sustentabilidade que acaba se juntando com essa parte da tecnologia para realmente ali equilibrar, né, o que o ser humano ele acaba realizando e inserindo aí a natureza, tá bom? Além da sustentabilidade, também teremos o quê? A educação e a qualificação, tá? Então, essa parte, né, de melhoria ali de estudos, a tecnologia, gente, impacta a educação e a qualificação do quê? Da força de trabalho nos países do continente europeu. Então, as universidades e centros de pesquisa europeus aí vão estar, né, na vanguarda do quê? Da inovação, tudo sendo novo, surgindo ali, se desenvolvendo, e acaba formando profissionais preparados para vários desafios aí que possam surgir. E isso, gente, vai se dar, né, por conta do quê? Da localização desses países, como a gente pode observar através desse mapa, né? Então, analisando o mapa, gente, a gente verifica que existe aqui o continente europeu, né, onde vai dar destaque, olha só, dando destaque aí a França, né, a Alemanha, a Portugal, a Espanha, a Itália. A gente pode analisar, gente, através desse mapa, que os países europeus eles estão muito conectados uns com os outros, né? E isso também a gente tem que levar em conta que vai estar bem próximo
do continente asiático. Além disso, próximo da parte aqui do Oriente Médio e também do continente africano, tá? E tudo isso sendo conectado por mares, tá? E até mesmo aí acaba tendo essa facilitação por conta dos meios de transporte, que hoje em dia tudo é facilitado. Os meios de transporte, os meios de comunicação que facilitam e ajudam essa conexão realmente com esses países. Lógico, vamos ter países aí que acabam se destacando mais, como a França, né, que também vai estar muito ligado aqui em relação à Alemanha, né, mas também a parte do Reino Unido. Então, esses países, gente, tendo essa conexão com países próximos, como a Bélgica, os Países Baixos, né, Luxemburgo, a parte da Espanha também, Portugal, acabam, né, se desenvolvendo cada vez mais, tá bom? E isso vai acabar facilitando o desenvolvimento tecnológico, consequentemente, a comunidade em geral, né? A parte política, a parte social, a parte econômica acabam se desenvolvendo juntos. Essas são as características aí dos países europeus. Mas os países asiáticos, como é que vai estar aí esse desenvolvimento? Então, olha só, em relação aos países asiáticos, gente, nós teremos, né, uma parte muito importante, que vai ser o hub tecnológico, principalmente com os países como o Japão, olha só, o Japão tendo destaque, né, a Coreia do Sul, né, aí se inserindo nessa importância do hub tecnológico com os países asiáticos. A China, gente, vai ser também um outro país com grande destaque, e a Índia, que acabam aí liderando em vários setores tecnológicos. Vamos analisar melhor, localizando esses 4 países. Olha só, através do mapa aí do continente asiático, gente, vamos observar onde é que vão estar esses países. Olha só, nós temos a parte do Japão, né? Teremos a China, a Índia e a Coreia do Sul, tá certo? Que já vai estar aqui em uma área bem pequena, uma extensão bem menor, tá bom? Então, a gente observa aqui, tá, que tem a parte da China, do Japão, da Índia e da Coreia do Sul. Agora, gente, a gente tem que analisar que esses países estão em um mesmo continente. Sim, estão em um mesmo continente. Porém, a extensão do continente asiático ela é muito grande. Então, de uma certa forma, né, a gente observa que em um mesmo continente, a distância entre esses países acaba surgindo, porém, os trabalhos que são realizados não acabam aí afetando, tá? Então, o Japão, que já está um pouco mais próximo que aí com a Coreia do Sul, mas a China e a Índia já vão estar um pouco mais distantes, porém, a parte aí do leste chinês, né, a gente pode observar que vai estar muito mais conectado, né, com a Coreia do Sul e com o Japão. Toda essa região aqui chinesa, gente, ela acaba tendo destaque, né? Então, a gente observa que essa região do leste da China, até mesmo por conta das estradas que acabam surgindo, né? Das ferrovias, rodovias, tendo grande quantidade de cidades importantes, né? Como Pequim, a capital. Então, a gente acaba observando essa conexão com o Japão e também com a Coreia do Sul, tá? Tá bem aqui nessa região a Coreia do Sul com a Coreia do Norte, ok? Mas a gente observa que tem essa conexão diferente da Índia, que está um pouco mais distante, porém não deixa de se integrar nesse desenvolvimento tecnológico dos países asiáticos, tá bom? Agora, como é que está a importância da tecnologia para o desenvolvimento econômico dos países asiáticos? Quais serão as principais dimensões na Ásia, gente? A indústria e a manufatura, que vai ser já uma tecnologia que tem transformado, gente, o setor industrial na Ásia, né? Todo o desenvolvimento que está ocorrendo,
o processo de automação e também a parte da robótica estão aumentando o quê? A eficiência nas fábricas asiáticas. Enquanto, gente, a internet das coisas estão ajudando o quê? A conectar os processos industriais que a gente vive atualmente, tá? Então, tanto a parte da indústria quanto a manufatura vão estar conectados com esse processo de tecnologia. Já a tecnologia da informação, né? Os países asiáticos, como a Índia, principalmente, são grandes exportadores aí, são áreas, né, em que acabam exportando seus serviços, principalmente da tecnologia de informação, do TI, e também com o desenvolvimento de software. Lembra, a Índia, ela foi colonizada pelos ingleses, certo? Então, muitos indianos, gente, acabam indo para o Reino Unido para estudar, e lá acabam desenvolvendo também os seus trabalhos, né? Tendo seus estudos e voltando para a Índia para trabalharem no processo de industrialização indiano. Então, por isso que a gente observa muito desenvolvimento aí da Índia em relação à exportação dos serviços de tecnologia de informação, como também um dos principais pontos que a gente observa o desenvolvimento de software, tá? Então, cria, gente, essa fonte de renda, né, emprego, e acaba também impulsionando o crescimento econômico dos países asiáticos, tá? Além da indústria de manufatura e da tecnologia da informação, outras características em relação à dimensão na Ásia, gente, vai estar ligado o quê? A inovação e tecnologia móvel. Hoje em dia, a gente quase não vive sem um celular. Então, a tecnologia móvel acaba tendo uma liderança, né? Então, a Ásia, gente, ela é líder em inovação móvel, tá? Com empresas pioneiras, né? Tendo ali o surgimento da tecnologia de smartphones e redes 5G, e já adentrando aí quase o 6G. Tá? Enquanto no Brasil a gente ainda está por o processo de 3G, 4G e 5G, o continente asiático já está bem mais avançado. Tá? E isso acaba contribuindo para o quê? Para a economia, para uma conectividade e também a acessibilidade à informação da população, da comunidade. Além da inovação em tecnologia móvel, gente, os mercados emergentes, tá? Por que mercados emergentes? Porque são países que ainda estão em desenvolvimento. Porém, se a gente for observar países como o Vietnã, né, como Hong Kong, que era um país ali que a gente nunca ia imaginar que ia se desenvolver tanto, como Singapura também é um outro exemplo, são países hoje em dia, gente, que têm um grande destaque, que se desenvolveram muito rápido. Então, isso acaba marcando muito o continente asiático, né, por conta dos mercados emergentes, com a tecnologia que tem ajudado esses países asiáticos a melhorarem, a crescerem, a emergirem economicamente, tá? Então, a digitalização dos serviços financeiros e a expansão do comércio eletrônico também acabaram aí criando novas oportunidades para as pequenas e médias empresas nesses continentes. Então, no continente asiático, né? Então, isso acaba tendo um grande destaque nos dias atuais, tá certo, gente? E isso, né, também te pode observar nos países que fazem parte, principalmente, né, no continente asiático em relação ao Japão. O Japão é um país insular, né, gente? Porém, tem forte conexão, né, de uma cidade para outra, tá? O Japão, gente, é um grande destaque no continente asiático também, assim como a China, como a Índia, como a Coreia do Sul, tá? Então, o desenvolvimento desse país, do Japão, né, com a conexão de transporte, com a conexão dos meios de comunicação, né? Hoje já tem uma tecnologia, mas amanhã já tem várias tecnologias, tá? Então, o celular lá, por exemplo, aqui, quando a gente vende um celular, lá eles já estão dando o celular para comprar outro, porque realmente é uma coisa muito rápida, essa parte tecnológica, tá, aí do Japão. E já existem invenções aí que acabam surgindo que a gente
já existe, mas ainda não colocaram no mercado para tentar manter ali, né, estabilizar o valor de uma mercadoria para poder ajudar no desenvolvimento industrial desses países. Então, realmente, a Ásia tem um grande destaque, tá? Assim como a parte da Coreia do Sul, gente, né? A Coreia do Sul também tem várias indústrias que acabam chamando a atenção, a conexão que a gente observa desses países, né, por conta de rodovias, de ferrovias, e também, né, a parte aqui da China, gente, onde a gente também observa essa forma de se conectar. E olha só as rodovias que existem, né? Se comparado ali com países africanos, né? Então, realmente, o continente asiático também começa a ter grande destaque, né? A China, a Coreia do Sul, Japão, a Índia, tá certo? Além de outros países que, com o passar do tempo, vão melhorar cada vez mais também. Assim, a gente também pode observar, né, através desse mapa político aí do continente asiático, né, que vai ter essa conexão muito também em relação ao Oriente Médio, gente. Lembrando que o Oriente Médio, né, é uma área que também faz parte do continente asiático, tá? Porém, as tecnologias que se usam lá vai estar muito ligado às fontes de energia, tá? Então, a gente observa aqui em cada ponto do continente asiático acaba tendo esse destaque. Um deles que a gente pode observar também vai ser do Oriente Médio, tendo essa conexão com o restante dos países aí do continente asiático. Então, gente, esses países, né, tanto da Europa quanto da Ásia, principalmente, investir, né, em tecnologia e inovação é crucial, tá? Para garantir o quê? O crescimento econômico sustentável, sempre lembrando, né, manter ali a parte dos recursos naturais com o valor, o dinheiro, o capital, né? Então, acaba relacionando esse crescimento econômico sustentável, né? E também a competitividade global aí entre os continentes, né? Entre os países desses continentes, tá bom? Então, além de te observar o desenvolvimento, né, tecnológico, econômico, dos países europeus e também dos países asiáticos, nós também vamos estudar, gente, sobre a concepção de trabalho nas diversas épocas e também em distintas regiões do mundo, tá? Então, olha só, vamos saber o que é uma concepção de trabalho. A concepção de trabalho, gente, ocorre aí uma evolução de acordo com o passar da história, tá? Ocorre evolução ao longo da história e varia entre diferentes regiões do mundo, tá? Agora, quais serão os principais fatores para isso ocorrer? Com a cultura, o tipo de cultura que se tem em determinado local, em determinada região. A religião, gente, também acaba interferindo nessa evolução do trabalho aí ao redor do planeta. O desenvolvimento econômico e os avanços tecnológicos também influenciam profundamente aí a maneira como o trabalho ele acaba sendo percebido e estruturado em cada país, em cada cidade, em cada região do mundo, tá? Vamos pegar, né, o período ali da Europa medieval, com a concepção do trabalho. O trabalho, gente, era visto como uma forma de quê? De penitência, né? Mas com a vinda, com o advento do Renascimento, o período aí do Renascimento e da Reforma Protestante, o trabalho ele passou a ser associado o quê? A um valor moral, né? E ao desenvolvimento pessoal ali da sociedade que estava vivendo naquele momento, saindo de uma forma de penitência para se ter um valor moral e também ajudar no desenvolvimento pessoal ali das pessoas, né? Agora, como é que ocorria o trabalho na antiguidade e na era clássica? Gente, na antiguidade o trabalho era associado ao cumprimento de tarefas, né, para sustentar ali a comunidade ou até mesmo o Estado, tá? No período das civilizações, como a Mesopotâmia
e o Egito Antigo, tinha-se o trabalho voltado à agricultura, né, e também à construção de monumentos que foram fundamentais para o quê? Para a sobrevivência e para o crescimento das sociedades nesse período. Já na Grécia Antiga e em Roma, a gente observa que o trabalho ele era manual, tá? Mas era feito por quem? Pelos escravos ou pelas classes mais baixas. E as atividades intelectuais, com estudos, com leitura, era feito através de filosofia e também os estudos para a parte política. Mas quem pegava esse trabalho, né, de atividades intelectuais eram as pessoas que viviam na nobreza. Então, a gente observa, né, que o trabalho, desde a época antiga, já tinha distinções, já tinha essas divisões. Tá? E em relação à Idade Média na Europa, como é que ocorria esse desenvolvimento, essa concepção do trabalho? Nesse período, gente, vai estar ligado ao quê? À religião e também à hierarquia feudal, tá? Que acabou marcando bastante. Agora, o trabalho agrícola era central, né? Acabava sendo centralizado ali, onde tínhamos os servos que acabavam trabalhando nas terras dos senhores feudais, eles acabavam trabalhando para os senhores feudais, né? Também tínhamos, além do trabalho agrícola, os monastérios, gente. Os monastérios também se tornaram o quê? Centros, né, de trabalho que acabavam sendo produtivos também, com os monges, e estavam dedicados ao quê? Ao estudo, né? À transcrição em manuscrito e também à produção agrícola. Tá? Além disso, o trabalho que era realizado com a Igreja Católica, que acabava promovendo o quê? Valores de trabalho duro e que, ao mesmo tempo, estava sendo honesto, né? Muitas vezes vinculados ao quê? A busca pela salvação. Então, eram várias características que acabou desenvolvendo o modo de trabalho ali de diversas áreas. Tá? E já na parte mais recente, no período do Renascimento e da Revolução Industrial, também vamos ter outras características, como que, na época do Renascimento, gente, nós tínhamos uma nova visão de trabalho como uma forma de quê? De uma expressão individual e de valorização da arte e da ciência. Já em relação à Revolução Industrial, tinha-se o trabalho manual, que se tornou um pouco mais especializado e mecanizado, que acabou levando o quê? Ao surgimento de grandes fábricas e também ocorreram aí mudanças sociais, né, como os movimentos trabalhistas e também se teve pontos positivos, né, essa regulamentação do trabalho, tá certo? Já mais recente, no século XX, o processo de globalização que a gente vive, no século XX, gente, muitas transformações com os direitos trabalhistas, né, que começaram ali a ser reconhecidos e a jornada de trabalho, ela acabou sendo regulamentada. O trabalho, ele passou a ser visto como meio de alcançar o quê? Uma segurança financeira e também um status social, né? Os status sociais ali. A globalização, gente, então acabou trazendo o quê? Novas oportunidades de trabalho e também uma terceirização e uma desigualdade aí salarial que acabou surgindo, né, entre homens e mulheres, mas hoje a gente observa que isso está mudando, tá certo? Então, a concepção de trabalho nas diversas regiões do mundo vai realmente variar entre uma região e outra, né? Na Europa vai ter um modo de vida de trabalho, na América do Norte, outro modo de vida de trabalho, na Ásia, na África e na América Latina, acaba tendo também essas diferenças aí em relação à concepção do trabalho. Então, nós vamos ver um vídeo agora em que vai mostrar para a gente essas diferenças entre uma região e outra. Prestem atenção. A concepção de trabalho é um reflexo das mudanças sociais, culturais e tecnológicas ao longo do tempo. Enquanto algumas regiões veem o trabalho como uma obrigação, outras o veem como uma oportunidade de realização pessoal. No continente europeu, os países valorizam o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, com leis que garantem férias pagas, licenças maternidade e paternidade e jornadas de trabalho mais curtas. O trabalho é visto como um meio de sustento,
mas também como uma forma de realização pessoal. Na América do Norte, como nos Estados Unidos, o trabalho é muitas vezes associado ao sucesso individual e à ética de trabalho protestante. Há uma cultura de trabalho mais intensa, com menor foco em benefícios como férias pagas. Na Ásia, países como Japão e Coreia do Sul têm uma forte cultura de trabalho, com longas horas de expediente e expectativas altas. Na Índia, o trabalho é visto como parte do dever social e religioso. Já em muitos países africanos, o trabalho está ligado à comunidade e à sobrevivência. A agricultura é uma parte significativa da economia e o trabalho muitas vezes envolve atividades de subsistência e trabalho em família. E por fim, na América Latina, há uma mistura entre as culturas de trabalho europeia e indígena. A família e a comunidade têm um papel importante e há uma maior ênfase no equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Então, gente, a gente pode observar como que o processo de globalização vai estar inserido no desenvolvimento tecnológico, que acaba interferindo ali no desenvolvimento dos países, principalmente dos países europeus e asiáticos que nós estudamos, e isso vai estar relacionado ao quê? A concepção do trabalho, como é que as pessoas elas acabam trabalhando em diferentes lugares do planeta, tá certo, gente? E assim, a gente finaliza esse momento da nossa aula.